ter esta oportunidade de estar aqui. Eu saí de São Paulo aos 17 anos de idade e nasci de novo no Paraná. Então, louvo a Deus por ter me dado esta feliz oportunidade. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 7, versículo 23. Vamos ler do versículo 20. E os filhos de Efraim, Sutela e seu filho Bered, e seu filho Taate, e seu filho Eleada, e seu filho Taate, e seu filho Zabade, e seu filho Sutela, e Ezer e Eleade. E os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para roubar os seus gados. Pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois coabitou com a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Amém. Os irmãos sabem muito bem, com relação ao contexto desta palavra que acabamos de ler, que se refere a um homem chamado Efraim. Efraim, nós sabemos que era o filho mais novo de José. E de Efraim até Josué, 7 gerações se passaram. E o contexto nos mostra que esta era uma família, era uma tribo destinatária das bênçãos de Deus que foram prometidas a Abraão e sua descendência. Poderíamos dizer, era uma família crente, uma família temente ao Senhor, uma família que conhecia a palavra de Deus, uma família ensinada nos princípios das Sagradas Escrituras, da lei do Senhor propriamente dita. Porém, este cabeça de família, Efraim, como alguns obreiros nos nossos dias, passou por um momento de aflição, de desconforto, de intranquilidade, vamos dizer assim, no seu ministério. Tendo em vista que 2 de seus filhos cometeram um ato impensado, totalmente divorciado daquilo que eles tinham aprendido. Numa aventura impensada, provavelmente estavam vivendo no Egito, desceram até Gate para roubar gado. Mal sabiam eles que aquela aventura iria terminar em tragédia. Não contavam com a reação dos proprietários daqueles animais. E foram mortos, foram assassinados. Imaginemos, irmãos, e talvez os irmãos conhecem algum companheiro de ministério
que tenha tido uma experiência desagradável parecida com essa, de ser um pastor, de ser um obreiro, um ministro, estar, quem sabe, pregando a palavra de Deus, envolvido num ato ministerial e receber a notícia: seu ou seus filhos acabam de ser assassinados. Deve ser uma sensação de difícil descrição. Eu já tive informação, não mais que meia dúzia de obreiros que eu conheci, que tiveram essa má notícia. Pode ser o caso até que haja algum obreiro aqui que passou por essa situação. O quadro foi tão lamentável que o versículo 22 diz assim: Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou. Chorou pela morte de Ézer e de Eleade. E vieram seus irmãos para o consolar. Porém, não lograram êxito no seu consolo. Tanto é que logo em seguida, a sua esposa concebeu, teve um outro filho. E o quadro era tão desolador para aquele obreiro de Deus, que faltou criatividade para dar nome àquele filho. E diante da circunstância adversa que aquele pai estava enfrentando, não lhe ocorreu colocar o nome do seu filho a não ser o de Berias, que no original hebraico significa literalmente tragédia. Coitado daquela criança, vir ao mundo numa situação adversa e receber o nome de tragédia. Eu fico pensando os seus amigos adolescentes, quando recebiam instruções numa sinagoga, ou no templo, em algum lugar, e perguntavam o nome dele, e ele tinha que dizer: meu nome é tragédia. Você já parou para pensar se o seu nome fosse esse? Tragédia. Já pensaram a hora que o pastor Wellington me apresentou aqui, um ilustre desconhecido dos irmãos, quero apresentar aqui o pastor Tragédia. Alguém já ia dizer: misericórdia, queima ele, gente. Mas queimar alguém que já está numa situação dessa ia ser bastante ruim, não é? Mas a situação era realmente lamentável. E como Efraim, nós temos muitos obreiros que, apesar de estarem no púlpito, tentando descontrair muitas vezes, escondendo atrás daquele sorriso amarelo, xoxo, mas uma dor, uma angústia que ele tem que carregar até a sepultura. O patrono do Serviço de Assistência Religiosa do Exército, falecido na Segunda Guerra Mundial, ele disse uma frase que o imortalizou. Ele disse assim: passei a vida toda sorrindo, embora tivesse 1000 razões de chorar o tempo todo. Então pode ser que tenhamos algum companheiro aqui que tem que carregar a cruz até quando o Senhor permitir, se consolando com a fórmula
que Paulo conhecia: a minha graça te basta. Aleluia, glórias a Deus. Então esse homem colocou o nome do filho de tragédia, porque as coisas iam mal na sua casa. Uma outra tradução diz assim: a sua casa estava na infelicidade. E na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, ela diz mais claro por que ele deu o nome no filho de Berias, ou tragédia. Porque a desgraça tinha caído sobre o seu lar. Meus irmãos, por que razão nós temos este relato na palavra de Deus? Nós que ministramos a palavra de Deus sabemos que todas as letras que estão inseridas na palavra de Deus têm uma razão de ser. E este fato ficou narrado na palavra de Deus. Esta, nós poderíamos dizer, triste passagem nas Escrituras Sagradas, elas estão registradas para que eu e você, como pai de família, sendo ministro na casa de Deus, possamos, num ambiente como este, exclusivo, para revermos as nossas convicções, a nossa postura no dia a dia do nosso ministério, pensarmos sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre as coisas que podem estar indo mal na nossa casa. E é de se perguntar neste momento: o que será que vai indo mal nas nossas casas? Claro que o púlpito é lugar de contar bênçãos, vitórias, experiências bem-sucedidas, mas nós não podemos negar e ignorar que é bem provável que alguma coisa não está indo tão bem na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. E isso muitas vezes nos inquieta. Alguns têm mais facilidade de disfarçar, de fazer de conta que está tudo bem, quando na realidade nós sabemos que não está. Então é de se perguntar, irmãos, numa escola bíblica de obreiros como essa, como está indo a minha vida ministerial, a minha vida espiritual? Os irmãos já ouviram dizer de uma anciã que nasceu numa zona rural, passou a sua infância, adolescência, juventude, a sua vida, nunca saiu para a cidade grande. E já em avançada idade, os filhos lhe proporcionaram o sonho da sua vida. Vamos contextualizar aqui, vir para São Paulo. E quando ela chegou na estação rodoviária, não vou dizer terminal do Tietê, porque certamente não foi ali, ela fez questão de trazer a sua Bíblia debaixo do braço, para que todo mundo soubesse que ela era uma serva do Senhor. Qual não foi sua surpresa ao desembarcar do ônibus e encontrar um cidadão de boa aparência, de terno, uma Bíblia com a lombada dourada debaixo do braço, e ela não titubeou, ela partiu em direção daquela pessoa e disse assim: paz do Senhor,
o senhor é crente, né? Ele falou: não, senhora, eu sou pastor. Então seria bom, irmãos, que nesta escola bíblica nós pensássemos que antes de sermos ministros, por misericórdia, somos crentes em Jesus Cristo. E vamos ser salvos não pelo título ministerial que nós temos, e sim porque confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso único, suficiente Salvador e Senhor da nossa vida. E infelizmente, me permita, pastor Wellington, de vez em quando, e eu tenho um amigo que diz assim, de vez em sempre, ocorre encontrarmos alguns ministros que esquecem que são crentes. Ele entra num profissionalismo ministerial e que não age mais como um servo do Deus vivo, de um miserável pecador que foi alcançado pela infinita graça do Senhor Jesus. Então é bom, nós que estamos envolvidos nesse ativismo que tem nos sugado, quando a mensagem foi entregue por João ao anjo que estava na igreja de Éfeso, o Senhor Jesus Cristo, ele foi muito categórico em dizer: olha, você tem sido um obreiro e uma igreja bastante atuante. Eu sou testemunha do trabalho intensivo que vocês têm dedicado à minha obra. Porém, tenho contra ti uma coisinha. Será, irmãos, que nesta escola bíblica, o Senhor nos dando um relato do que nós temos feito no exercício do nosso ministério, e a gente vai levantar para comemorar, e ele diz: espera só um pouquinho antes de você soltar esse rojão. Tenho, porém, contra ti uma coisinha. E deixasse o primeiro amor. Lembra, meu irmão, quando eu e você nos convertemos, e a Bíblia para nós era um alimento indispensável. Nós tínhamos amor, obsessão pela palavra. Não naquela preocupação frenética, dizer: o que eu vou falar para a igreja hoje? Não, o que Deus vai falar para mim hoje? Eu não gosto muito de falar sobre isso, porque há muita prepotência quando se entra nessa área. Mas o período de oração individual, em razão do nosso ativismo. 7 horas da manhã já tem pastor lá na obra, lá na construção. Não vai nem almoçar. Sai dali 7 horas da noite e não dá tempo de tomar banho. Já vai direto para a congregação para ensinar, para falar a palavra de Deus. Chega em casa 11, meia-noite. E diz: Senhor, eu não tenho dedicado 5, 15 minutos na oração, a despeito de ser um obreiro de tempo integral, porque o Senhor é testemunha, eu tenho me doado na obra, eu trabalho de cedo à noite. Tenho contra ti uma coisinha: você não tem me dado tempinho para nós conversarmos. Nós somos especialistas e temos uma facilidade incrível, os pastores de outras denominações são testemunhas disso, de que nós sabemos tirar oferta, sabemos convencer os crentes para serem dizimistas.
Já pensaram, irmãos, se nós tivéssemos que, para entrar neste auditório, neste santuário, apresentarmos o envelope de dízimo em dia? Bom, eu vou pular esse ponto aqui, vamos para lá. Eu tenho um amigo que diz assim, pastor Josué, é melhor deixe, Wagner. Então é melhor deixe. A nossa vida conjugal vai bem? Se não for, olha, aproveita o conselheiro aqui, viu, o consultor. Diálogo com a esposa, comunhão, amor, tempo, esse ativismo no ministério faz com que nós negligenciemos no momento que pertence à nossa esposa. Cortesia com o cônjuge. Quando eu me lembro de um companheiro que ele saía de casa, embrulhava a Bíblia no jornal, dava para a esposa levar, e ele ia de ternão lá na frente, e a esposa vinha com 8 filhos, carregando sozinha. Aí quando chegava na porta da igreja, ela desembrulhava a Bíblia, dava para ele, aí ele entrava solenemente na congregação. Tempo com ela. Filhos, eu quero que os irmãos entendam o seguinte. Essa colocação que eu vou fazer aqui é no bom sentido. Não é hipocrisia, não. Mas esses dias eu parei para pensar em quantos líderes espirituais que Deus tem dado à nossa igreja e que não tem os filhos na igreja. Se você nunca parou para pensar nisso, pensa nisso. Quantos obreiros de valor estão sozinhos na igreja? Os filhos não lhe acompanharam. Aí vamos deixar bem claro o seguinte: se não foram negligentes quando eles eram pequenos, Deus não vai cobrar dele e poderá honrá-los por isso e trazer os filhos de volta para casa enquanto é tempo. Mas o que se tem notado é que alguns, por causa desse ativismo desorientado, têm perdido seus filhos na casa de Deus. Será que nós temos tido tempo de orar 5 minutos com os nossos filhos? Ou não temos tempo e delegamos isso à esposa ou a outras pessoas? Eu conheci um líder de renome, cujo filho testemunhou numa reunião de lideranças jovens. Ele não podia ouvir falar na palavra oração, porque cada traquinagem que ele fazia, o castigo era esse: meia hora de oração, dependendo da gravidade, 1 hora de oração, 2 horas de oração. Então a oração era castigo, e ele cresceu e pegou aversão pela oração. Você tem agradecido a Deus pelo filho que Ele te deu como herança do Senhor? Como uma joia preciosa que você recebeu dele? Ou ele é aquele filho rejeitado? Aquele filho que você sonhava que ele fosse pastor e ele não é pastor, ele é um crente
normal, fiel, temente a Deus, mas não é vocacionado para o ministério, e você é frustrado por causa disso e de alguma forma o rejeita. Mas eu estava pensando, irmãos, que nenhuma atividade na vida exige tanta identificação da família como o líder ou o pastor. Se alguém é advogado, ele exerce a sua função sem que a sua família seja envolvida diretamente no seu trabalho. Se ele é engenheiro, a família não é solicitada para comparecer no canteiro de obras. Se ele é um médico, a família não é requisitada para ir lá no centro cirúrgico. Se ele é um industrial, um comerciante, um professor, um militar, não se exige a participação da família no exercício da sua atividade profissional. Regra geral, a família destas pessoas, elas não se envolvem na atividade do pai ou do marido. O pastor, pelo contrário, ele precisa da participação da sua família. E por conta disso, há necessidade de que o pastor invista na sua família. Arregace as mangas e pague o preço que for necessário para ter a sua família ao seu lado. Nós já ouvimos esse slogan: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. E eu estava pensando, irmãos, que por muitos anos nós aprendemos uma hierarquia que, pela graça de Deus, foi revista e corrigida. Não que quem ensinou isso o fez por maldade. Eu creio que por falta de conhecimento ou má interpretação. Foi passado, pelo menos para a minha geração, de que Deus está acima de tudo e de todos. E que logo abaixo vinha a igreja e o ministério. E em terceiro lugar, a família, se sobrasse tempo. Eu recebi esta herança, mas louvo a Deus que essa interpretação foi modificada, foi corrigida. E à luz da palavra de Deus, nós sabemos que a hierarquia correta é, em primeiro lugar, Deus, em segundo lugar, a família, em terceiro lugar, o ministério. Mas que heresia, meu Deus! Então vamos ler 1 Timóteo capítulo 5 e o versículo de número 8. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Se parasse por aqui já era Berias, né? Era uma tragédia. Mas continua dizendo, é pior que o incrédulo. Negou a fé e é pior que o incrédulo. Meus amados, é preferível manter uma família unida,
bem servida do que servir ao Senhor com uma família fragmentada, desunida, carente de equilíbrio familiar e espiritual. É melhor sentar no banco da igreja, sem nenhuma responsabilidade ministerial, mas ter ao lado a esposa e os filhos, servindo a Deus como exemplo para as demais famílias, do que estar no ministério com uma família completamente desestruturada. Então, Deus, família, principalmente os seus, e depois o ministério. A responsabilidade com a família é um dever cristão inalienável. O pastor, por sua vez, deve atentar bem para esta responsabilidade. E só vamos colher os frutos se nós pagarmos o preço. Família, irmãos, não se terceiriza, se investe. Não se esqueça disso. É responsabilidade do pai de família, do ministro da casa de Deus, cuidar da sua família. Porém, voltando ao texto, a situação da casa daquele homem era ruim, porque as coisas iam mal na sua casa. As coisas iam mal na sua casa. Nós sabemos que na nossa vida há fases em que tudo vai bem e fases em que tudo vai mal. Então, quem sabe você, obreiro, esteja vivendo nessa fase, nesse tempo onde o vento está a favor de você, onde tudo está bem. Aparentemente você não tem problema nenhum, sua saúde está excelente. A propósito, você pode ter passado por um check-up recentemente, e na hora de sair do consultório, o médico saiu de trás da sua mesinha, bateu nas suas costas, você que tem 60 anos, 70 anos de idade, e ele disse assim, como uma injeção de ânimo: olha, pastor, a sua pressão está 12/8, pressão de um garotão. Você sai de lá falando em língua estranha, alegre, feliz, porque a saúde está nota 10. Os negócios, a situação financeira toda controlada, tudo bem, a família feliz. E às vezes, diante desta tranquilidade aparente, alguns são tentados a dizer assim: mas isso é resultado da minha sabedoria, do meu esforço pessoal, do meu trabalho, da minha capacidade, da minha inteligência. E quantos ainda levantam a mão assim, com o punho fechado, e dizem assim: eu posso, eu decido, eu faço, eu aconteço, eu sei, eu tenho, eu... Pode ser que lá na nossa consciência a gente ouça uma palavrinha assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Mas há fases em que tudo vai mal. Ou seja, é possível que você, obreiro, esteja vivendo o seu tempo no deserto. Dias amargos, dias difíceis, nada funciona, nada daquilo que você planeja dá certo, as portas fechadas, parece que Deus já não ouve mais a sua oração,
os amigos se afastaram, as dívidas estão aumentando, o crédito foi cortado, a saúde, em consequência destas coisas, está cada dia mais debilitada e a família com problemas de difícil solução. E alguns chamam essa situação de beco sem saída. Parece um caminho intransponível, você bate numa muralha de pedra e não vê saída, não vê solução. E isso tem causado tristeza, desânimo, desespero. Quem sabe você já subiu ao púlpito e a igreja esperando uma mensagem de ânimo e você está lá embaixo. Triste, deve ser terrível enfrentar uma situação dessa. Por mais ator que o obreiro possa ser, ele não vai esconder da menina dos olhos de Deus, que tem uma sensibilidade espiritual altíssima, de que aquilo que você está falando não corresponde com aquilo que você está vivendo. E alguns que pensam em abandonar o ministério, porque não adianta mais. E talvez você possa pensar que você é a única pessoa na face da terra que vive esse dilema. Mas a Bíblia fala de um obreiro chamado Abacuque, que quando a situação estava pior, sem a menor chance de reverter a situação, ele fez um relato no seu diário dizendo assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Nesta escola bíblica de obreiros, o obreiro antigo, chamado Abacuque, tem algumas lições práticas, objetivas, atuais para nos dar. A primeira delas é que quando tudo estiver numa sensação assim que parece que o céu desabou sobre a nossa cabeça, ministerialmente, eu me sinto reprovado, parece que não há mais solução. Antes do tiro de misericórdia, entre aspas, de qualquer atitude precipitada, experimente colocar em prática a lição número 1 de Abacuque: alegre-se em Deus. Disse: eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E alguém que estiver perto de você vai dizer que isso parece uma loucura, diante de uma situação crítica, desesperadora, adversa, dura, difícil, irreversível. Como é que uma pessoa pode se alegrar em Deus? O normal na sociedade em que vivemos seria partir para o desespero, para a loucura. Mas a alegria e exultação no Senhor, diz a palavra de Deus em Neemias, que ela traz força, traz energia, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Nós não ouvimos falar e pregamos reiteradas vezes que quando o pecador aceita Jesus, o Espírito Santo elege o seu corpo físico e faz dele sua habitação, sua morada, e o Espírito Santo entra no nosso coração.
Ora, uma das áreas do fruto do Espírito é a alegria. Então eu e você podemos estar na pior, as lágrimas rolando, um gemido entalado na garganta, mas o Espírito Santo que está lá dentro, ele é acionado, e ele se encarrega de nos alegrar. Aleluia! Aí está o segredo. E aí é que o diabo fica confuso. Como? Eu pensei que eu tinha derrubado esse camarada, e ele está se alegrando no Espírito, cantando hino espiritual. Como isso é possível? É porque o Espírito Santo está ali no coração. Então não se esqueça disso. Por mais tenebrosa que possa parecer a situação que você estiver envolvido, eu e você temos o dever de exultar, de nos alegrarmos no Senhor. Pastor Wagner, o senhor fala isso porque não sabe da minha situação, da minha história de vida. Se tudo falhou, meu companheiro, levanta a cabeça nessa escola bíblica. Erga literalmente os olhos para o céu e comece a se alegrar no Senhor, no Deus da tua salvação. Não saia desta escola bíblica arrasado, derrotado, mas comece a se alegrar no teu Deus. A segunda lição prática é que, além de se alegrar em Deus, lembrando que o Espírito Santo é que nos ajuda a nos alegrarmos, eu e você devemos nos fortalecer no Senhor. O salmista disse no Salmo 46, versículo 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quando nós nos abrigamos em Deus, nós estamos num lugar de proteção, num lugar de refúgio. Isaías 25:4 diz assim: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Não importam as lutas mesmo. Nós temos essa facilidade de dizer para os novos convertidos, para os irmãos, não importa as lutas, mas quando nós estamos envolvidos nas lutas, nós esquecemos disso. Então, não importam as lutas, as tempestades, os dias difíceis no ministério, o que mais importa é nos apropriarmos dessa graça que o Senhor disse que nos basta, que nos é suficiente, e declararmos de vez em quando, em alta voz e bom som: o Senhor é a minha fortaleza. O nosso abrigo, a nossa fortaleza, não são os nossos bens materiais, não é a nossa posição social, não são os cargos que nós ocupamos, os títulos que nós temos na convenção, na diretoria da igreja. O que nós devemos nos lembrar é que o Senhor é a nossa fortaleza. Eu sei que é difícil perguntar isso, mas se você sentir essa necessidade, e eu creio que se você estiver nessa, entre aspas, pior, ou que nem tudo está indo 100%, isso vai fazer bem para você. Diga em nome de Jesus: o Senhor é a minha fortaleza. Aleluia. Nada de fracos aqui. Nós somos fortes. O Senhor é a nossa fortaleza. Terceira lição:
movimentar-se rápida e seguramente. Ele disse assim: o Senhor fará os meus pés como os das servas. Quanto nós somos impactados por uma adversidade, levamos um susto, nós ficamos imobilizados, nós perdemos a agilidade. Algumas pessoas até ficam cristalizadas, congeladas, paralisadas, devido ao impacto de algo que ela não estava esperando. E nós, como obreiros, somos atacados 24 horas por dia. Só que tem vezes, tem momentos em que o diabo manda a tropa de choque e vem para roubar, matar e destruir. É como uma carreta com 40 mil quilos em cima para passar em cima de mim e de você. E na hora que vem a carreta em alta velocidade, se você ficar parado olhando para ela, ela vai passar por cima de você. Mas a gente está tão fraco, tão desanimado, tão abatido, que não consegue ter rapidez no raciocínio. E numa situação adversa, Abacuque disse que o Senhor fará os meus pés como das servas. A força que Deus concede a nós, irmãos, ela é revigorante, como o poder que a serva ou a corça tem nas suas patas. Quem aqui já teve uma oportunidade de estar no interior de uma floresta, não de uma mata qualquer, de uma floresta? O interior de uma floresta é escuro. Se deslocar no interior de uma floresta é a tarefa dificílima. Correr para o homem, impossível. A corça ou a serva que Abacuque se refere tem a capacidade de correr na floresta escura sem tropeçar, sem enroscar em galho nenhum e sem se machucar. Tamanha agilidade que tem nas suas pernas, nas suas patas. Ela tem a capacidade de percorrer a escura floresta com os pés ligeiros. Da mesma forma, foi revelado ao profeta Abacuque que ele poderia percorrer as escuras experiências da vida com pés ligeiros. E esse animal de patas ligeiras, ele é capaz de subir aos mais elevados picos das montanhas para correr no cume dos montes. E na hora da crise, o profeta Abacuque não se abateu, não se entregou ao desânimo como a maioria das pessoas fazem. Arranca os cabelos da cabeça, aqueles que têm, né? Não murmurou, não blasfemou, não jogou a culpa contra o governo, não jogou a culpa na igreja, não jogou a culpa no pastor, no seu líder, não ficou com ansiedade, não se estressou, nada disso. Quando ele viu a figueira sem flores, a vide sem frutos, os campos sem mantimentos, o aprisco sem ovelhas, os currais sem gado, quando tudo falhou, Abacuque lembrou da serva, da corça. E eu estava me lembrando, me permita aqui, pastor, na cadeia alimentar dos leões, o prato predileto é uma corça, uma serva. E ele sabe que é um animal aparentemente indefeso, muito frágil. E ele não precisa gastar toda a sua energia para capturá-la. Então, com algumas táticas,
ele consegue colocar a serva ou a corça encurralada contra uma parede montanhosa. Está lá a corça toda trêmula, olhos arregalados, dizendo como algum pastor: acabou meu ministério, pastor Wellington. Estou perdido, estou sozinho, ninguém me ajuda, eu não aguento mais, e o diabo vai me comer, vai me engolir. E o leão se dá o luxo, quem sabe, de dar uma salivada assim, falando: que almoço, e fácil. Então, na hora que o leão vai dar o bote para destruir a sua presa, ele tem uma surpresa. A frágil, indefesa corça dá um salto impressionante, e no casco da sua pata tem uma ranhura, tem uma saliência, que ela consegue encravar na rocha e sobe com a maior facilidade. E talvez se dá o luxo de olhar para o leão lá embaixo, dizendo assim: sobe aqui se você é capaz. Irmãos, quem é a nossa rocha? Aleluia! Então, meu querido obreiro, quando você estiver nessa situação em que tudo vai mal na tua casa, em que os companheiros de ministério te abandonaram, e parece que o diabo vai acabar com a tua carreira ministerial, e você já está se oferecendo como holocausto ao Senhor, nada disso. Dá um salto na rocha, aleluia, e eu tenho certeza, aleluia, que haverá um novo tempo de refrigério no teu ministério, na tua família, aleluia. Há uma esperança para a tua família. Acabou meu ministério, minha esposa não quer vir mais à igreja, todos os filhos desviados, eu estou reprovado. Mas nesta escola bíblica, você vai dar um salto na rocha e vai correr no cume dos montes. Pela fé, você vai ver a esposa ao teu lado, e o filho mais rebelde e irrecuperável sendo teu cooperador na obra do Senhor. Vamos ficar em pé, com a permissão do pastor. Ele colocou o nome do filho de desgraça, porque as coisas iam mal na sua casa. Não faça isso. Se a tua esposa está grávida, e se você está planejando mais um, parece que eu vi o pastor Evandro aqui hoje. Ele tem um livro de sugestão de nomes para filhos. Comercial, pastor Evandro, foi meu professor. Não coloque o nome do seu filho de desgraça, não, por favor. Aleluia, eu tenho certeza. Pula para a rocha, salta, dá um salto bem forte, segura na rocha. O leão vai ficar bramando lá, nervosinho, e você vai ficar vendo ele lá de cima dos montes. Aleluia. Vamos orar. Vamos ministrar a bênção de Deus para você, obreiro, que pensou em desistir porque as coisas vão mal na sua casa. Mas uma coisa me alegra: o
texto está no passado. As coisas iam mal, mas a partir desta escola bíblica, elas vão melhorar. Se você acredita nisso, levante a sua mão direita. Peça perdão a Deus se você foi negligente com a tua família. Ah, mas se for o caso, peça perdão para a tua esposa, peça perdão para os teus filhos. Abraça ele, liga para ele. Se você não é aqui de São Paulo e tem o telefone dele na hora do almoço, liga para ele e diz: meu filho, me perdoa, e a primeira oportunidade que eu tiver, eu quero te abraçar, meu filho, porque Deus falou ao meu coração que vai restaurar o meu ministério. Querido Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela família que nos deste. Deus, tem sido difícil para alguns obreiros conciliar um ministério frutífero, próspero, seguido, Senhor, dos dons espirituais, porque o diabo tem atacado suas famílias. Mas nesta manhã, por misericórdia, nós clamamos a Ti. Visita a esposa deste obreiro onde ela estiver neste momento. Quem sabe este obreiro está chorando aqui, porque tem um filho na casa de detenção, na penitenciária, Senhor. Toca naquele filho agora, traga de volta para a tua casa, Senhor. Ou aquela filha que enveredou para a prostituição, e quantas noites amargas este obreiro tem enfrentado. Toca naquela vida agora, e ajuda para que este obreiro possa ter o seu ministério restaurado na rocha, que é Jesus, nesta manhã. E que a sua família seja restaurada, em nome de Jesus. Amém.